Essa aula é uma das aulas sem dúvidas mais importantes do RoiChat, porque nela eu vou estar apresentando para você todo o nosso construtor de fluxo. Então, como ele funciona, como é que você vai criar o seu fluxo para fazer perguntas ao cliente, mandar imagem, texto, vídeo, documento. Então, tudo isso é feito a partir do nosso construtor de fluxo. Assim que você cria o seu subfluxo, né, o seu fluxo aqui dentro do RoiChat, você vai se deparar com essa tela aqui de Start. Então, esse blocozinho aqui de Start com a seguinte frase: continue para a próxima etapa. Então, com o botão direito do mouse, você vai segurar nele, vai arrastar na bolinha e vai soltar. Quando você soltar, você vai estar se deparando com os nossos blocos, que são eles: os blocos de mensagem, pergunta, ação, condição, dividir, né? E-mail no plano Pro e também ir para. Então, cada bloco desse ele possui uma especificidade própria e uma função, logicamente. Então, a função aqui de mensagem é eu passar as informações para o cliente, seria imagem, vídeo, áudio, texto, e eu continuar para a próxima etapa, automaticamente. Então, eu vou fazer o repasse das informações de forma simultânea, sem esperar input do cliente, sem esperar nada. Então, eu só passo as informações. Já o bloco de pergunta aqui, eu vou passar a informação para o cliente e eu só vou continuar para a próxima etapa quando eu tiver o retorno dele. Então, a grande diferença desses dois blocos é isso. Eu vou detalhar para você. Eu tenho um bloco de ação também, aqui onde eu vou conseguir aplicar tag, fazer integração com a OpenAI, com o Gemini, com as principais plataformas de inteligência artificial. Então, adicionar condicionais também, de tag, etiquetas, então tudo é aqui. Eu tenho um bloco de condição, então aqui eu vou condicionar uma etapa dentro do fluxo. Então, digamos que você tem um negócio e quer separar os clientes do não cliente. Então, você faz através da condição, que quem é cliente vai seguir na condição por uma etapa específica e quem não é cliente vai seguir por outra etapa. Então, a gente consegue fazer isso através das condições. Dividir, então aqui a gente divide o fluxo de forma automática. Então, por exemplo, digamos que você tem 2 atendentes, você quer distribuir seu volume de clientes que está chegando no seu WhatsApp. Então, aqui ele vai dividir de forma automática. Então, vai um para um atendente e outro para outro atendente. Então, chegar 2 leads, ele vai dividir um para cada, da mesma forma que se chegar 10, 100, ele vai dividir metade e metade ali de forma igualitária, tá bom? E-mail, eu consigo também aqui ter integração de e-mail, a gente consegue integrar a sua ferramenta de e-mail, seu e-mail, quando ele chegar em determinada etapa do fluxo, enviar um e-mail para aquele cliente. Logicamente eu preciso ter o endereço de e-mail dele salvo aqui dentro do RoiChat, e a outra etapa é ir para, ou seja, eu estou no fluxo de recepção do cliente, eu quero direcionar ele para um fluxo de vendas de forma automática em determinada etapa. Isso eu consegue a partir de ir para, porque eu vou tirar ele de um fluxo, o cliente de um fluxo, e vou aplicar ele em outro fluxo, tá bom? Então, agora eu vou explicar aqui cada etapa aqui de forma detalhada. Então, eu vou começar aqui pelo bloco de mensagem. Como vocês podem ver aqui, no bloco de mensagem eu consigo mandar tanto texto, imagem, áudio, vídeo, arquivo, também o cartão, né? Eu consigo personalizar aqui, colocar um título, a imagem, uma legenda, e como vocês podem ver, né? Para mim selecionar alguma dessas opções é bem simples, é só clicar em cima, tá? E caso eu queira selecionar mais de um, ele vai adicionando um abaixo do outro, tá? E também da mesma forma aqui que eu posso mudar a ordem dos elementos. Então isso é bem tranquilo. Adicionar espera também. E tu quer espera? É o intervalo de tempo que eu quero colocar entre uma mensagem e outra. Então você pode colocar aqui 40 segundos. Então você consegue colocar aqui 10 segundos, 9 segundos, 8 segundos. Então você consegue fazer um intervalo aqui de modo que pareça realmente que é uma pessoa que está ali digitando aquelas informações, tá? Conteúdo dinâmico, tá? Você consegue obter o conteúdo através de uma requisição externa. Isso aqui realmente é um bloco mais avançado, você não vai utilizar a princípio, mas caso você precise, você já tem um bloco aqui para você, por exemplo, integrar com uma requisição externa, fazer integração via PIQ, enfim. A gente já tem também esse bloco aqui, e a gente também tem um debug text,
que é um bloco específico para testadores e também a gente conseguir ter um teste aqui do fluxo já em determinados momentos, tá bom? Então, a princípio, a gente tem essas funções. Eu vou apagar aqui que eu vou passar mais uma vez aqui detalhando cada uma. Então, no bloco de texto, só clicar já vai aparecer o bloco de texto. Você tanto pode digitar seu texto normalmente, como você pode clicar aqui para poder selecionar variáveis. Então, o fish name você pode colocar aqui, que é o primeiro nome do cliente. Então, olá, Vitor, tudo bem? Tudo bem? Certo? Da mesma forma que eu tenho aqui as variáveis de sobrenome, nome completo do cliente, e-mail, fone, que é telefone, e várias outras etapas aqui, tá bom? Inclusive eu consigo criar variáveis, tá? E também da mesma forma que eu consigo adicionar emojis aqui no meu texto, tá? Na API oficial e também nos API, enfim, no WhatsApp QR Code, você também consegue colocar botões. Então, você consegue colocar botão na mensagem e você consegue colocar ação para que o lead, assim que ele clique nesse botão, ele vá para a próxima etapa, tá bom? Condicionado ali a alguma ação. Então você pode colocar uma tag aqui para dizer quem clicou e mapear, ou você também pode colocar, enfim, mandar outra mensagem, uma imagem, e aí vai ficar o seu critério. Como também você pode colocar, passar as informações e seguir para a próxima etapa, tá bom? Seja ele para mandar adicionar uma tag, adicionar outra mensagem, fazer uma pergunta para o cliente, você consegue fazer tudo isso aqui, tá bom? A gente tem aqui algumas particularidades, tá bom? É referente ao envio de imagem, então você consegue mandar imagem aqui também dentro do Roichat. Então, ao clicar, você pode fazer o piloto do seu arquivo. Então, por exemplo, só clicou, abriu, selecionou, automaticamente, quando você salvar aqui, ele já vai estar dentro do fluxo. E o que é interessante é que a gente salva todas essas mídias dentro de uma biblioteca própria. Então, tem algumas mídias aqui, então, em outro fluxo, em outra etapa, você não precisa subir novamente essa imagem, você perde ali do computador, mas você já fica com ela salva no sistema, você consegue trocar aqui e salvar. Vitor, eu quero limpar essa imagem e quero adicionar outra. Só clicar aqui no botão de limpar, ela já apaga automaticamente. E aí você pode upar do seu dispositivo, ou através de algum URL, ou também você fazer a busca aqui da imagem que já está no sistema e salvar, tá bom? Isso se dá também para arquivos, tá? E vídeos e áudios, tá? Uma particularidade aqui que eu quero explicar para você é que o áudio em específico, ele vai como se fosse gravado ali no próprio WhatsApp. Então não é uma coisa encaminhada, não é uma coisa que vai parecer ali que é uma automação, não. É como se eu tivesse pegado no meu WhatsApp, clicado no dedo ali de colocar para gravar o áudio e gravasse o áudio até o final e enviasse. Então até essa simulação de gravar o áudio aparece dentro do Roichat também. Então isso é a etapa, né? É o nosso bloco aqui de mensagem. Continuando aqui também, eu tenho o bloco de pergunta. Diferentemente do bloco de mensagem, né, que eu passo a informação e eu continuo para a próxima etapa. O bloco de pergunta não. Então, a gente tem um bloco de pergunta e a gente só consegue passar para a próxima etapa se o cliente ele responder essa etapa aqui, ele fizer algum input, seja mandar uma mensagem de texto, seja ele mandar um áudio, seja ele clicar em um botão. Então ele só passa para a próxima etapa mediante a ação do cliente. E a gente tem aqui os principais blocos de pergunta, que é o bloco de texto, o bloco de número, e-mail, telefone, data mais hora, selecionar. Então digamos que eu quero fazer uma pergunta para o cliente. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Certo? Eu quero salvar o nome dele aqui dentro do Roichat, tá? Você vai salvar essa variável aqui, ó. Então, ó, salvar a resposta para. Qual o seu nome? Eu posso colocar aqui, ó, fish name, né, que é o seu primeiro nome. E automaticamente, quando o cliente responder, ele vai passar para a próxima etapa, que eu vou ligar aqui, tá bom? E salvar a resposta dele nesse campo de fish name, tá? Da mesma forma aqui que eu consigo criar outra variável. Então, por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo aqui. Quanto tempo você demora para ir de casa
dizendo, me conte como é a sua jornada de casa para o trabalho. Teste, 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 teste. Então você pode salvar a resposta do seu cliente, né, do seu lead, aqui. Então aqui eu consigo criar uma variável também para isso. Então, dentro do próprio fluxo, eu consigo criar uma variável de texto. Então, por exemplo, jornada de trabalho. Selecionar aqui, ó, clicar em formato de texto, tá? Texto, número e booleano. Então eu vou clicar aqui. Aqui é quando eu quero salvar, mapear a resposta em texto do cliente. Aqui, seja em número, então, por exemplo, quando você ganha mensalmente, eu consigo salvar essa variável em número. Booleano aqui é quando eu tenho botões, então, por exemplo, selecione um para falar com suporte, selecione dois para poder falar com o canal de vendas. Então a gente utiliza essa condicional aqui. Nesse caso aqui, ó, me conta como é a sua jornada de casa para o trabalho. Eu vou clicar em salvar a variável de texto. Então, a resposta, assim que eu passar pelo fluxo, tá? Eu salvo em jornada de texto. Assim que ele responder, tá? Vai salvar aqui automaticamente dentro dessa variável aqui. Dessa variável personalizada que a gente acabou de criar, tá bom? Então, você pode criar a variável da forma que quiser e você consegue comprar essas variáveis, já mostrar aqui novamente, fora do fluxo, aqui no contato do cliente que vai ficar mapeado, tá bem? Aqui a gente tem os botões, a gente consegue colocar mais alguma opção. Então, por exemplo, ó, teste. Eu consigo adicionar botões também na mensagem. Ó. Então, dois. Então, opções para o cliente clicar nesses botões, tá? E também eu consigo fazer ações a partir desses botões, tá? Eu vou excluir aqui, é só mostrando para você ver. E aqui também eu tenho duas opções, tá? A primeira é sem correspondência, então digamos que ele responde aqui com qualquer outra coisa que não seja um texto. Então ele mande ali um vídeo, algo, a gente consegue ir para a próxima etapa. Então, por exemplo, me conte como é a sua jornada de trabalho. Vou duplicar aqui o fluxo, tá? E eu vou colocar o seguinte, ó, se ele mandar qualquer coisa que não tem nada a ver, eu posso ir mandar para uma etapa específica e dizer o seguinte: por favor, me conta sua jornada de trabalho. E aí repetir essa pergunta para ele quando o Rochester entender que ele mandou alguma coisa que não tem correspondência ali com o que você está pedindo. Você está pedindo um texto e ele está mandando ali uma imagem. Então, ele vai repetir a pergunta dele. Da mesma forma que a gente tentar o sem, ou seja, vou clicar aqui, então a gente tem algumas opções, seja minutos, segundos ou horas. Então vou colocar aqui, por exemplo, 15 minutos. 15 minutos, beleza. 15 minutos eu vou conseguir adicionar uma etapa. Então, por exemplo, outra etapa de pergunta. Diz assim, de forma: oi, vou colocar aqui o ficha dele. Você está aí? Ou seja, quando for com 15 minutos, tá? Que eu mandei essa pergunta para ele, se ele não responder, eu consigo mandar uma nova mensagem aqui e ir no looping, tá bom? E no looping. Oi, Vitor, você está aí? Da mesma forma, se ele não responder, não empuxe. Consigo mandar mais uma. Mandar outro texto.
Cadê você? Cadê você? E você pode manipular aqui o tempo que você precisar. Então, por exemplo, sem entrada, você pode colocar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, você consegue colocar em segundos. E você repetir, pode até fazer esse loop, tá? Pode até fazer esse loop aqui. Então, deu 2 horas, ele volta e repete aqui. Você consegue ligar e ficar fazendo esse loop até ir para a próxima etapa, tá bom? Então, só para mostrar para você. Então, sem correspondência, né, significa que teste. Então, sem correspondência, né? Então, significa que o que ele mandou não corresponde com a resposta para cá. Então, se você pede texto e ele manda uma imagem, ele vai repetir. Você pode programar qual etapa ele seguir, repetir a pergunta, enfim, como também sem entrada, tá? Que na ausência de resposta dele você consegue configurar outra etapa e fazendo um, tá bom? Então, você pode limitar aqui o tempo. Insira o tempo limite completo, até 90 segundos, para poder estar fazendo essas perguntas também, configuração avançada, mas você vai utilizar mais essas correspondências também. Número da mesma forma, então, aqui uma nova pergunta, número. Você pode colocar aqui para poder salvar, certo? Em uma variável de número, então, por exemplo, faturamento. Faturamento. Clicar aqui em salvar, ó, o número, ou seja, quanto você fatura no mês, certo? Quando você fatura no mês e ele responder e salvar no campo faturamento, você consegue criar esse campo personalizado. Da mesma forma, se ele não mandar, que é bem interessante, aqui no texto, tá? Aqui nessa etapa de cima de texto, quando eu coloquei jornada de trabalho, ele respondeu em texto, vai salvar aqui, tá? Já na pergunta aqui, quanto você fatura por mês, eu selecionei número, ou seja, número. Então, se ele responder por extenso ou em texto que eu falo em palavras, né? Então, se ele responder aqui em palavras, sem ser em número, ele não vai mapear. Por quê? Porque aqui eu estou falando do campo de número e não de texto. Tá bem? E você pode seguir o mesmo processo, sem correspondência. Você pode colocar ele para ir para outra mensagem, como também sem entrada, aquela mesma lógica. Então, 15 minutos, se mandar uma mensagem, e aí, você está aí ainda? E aí, vamos continuar nosso bate-papo? Você consegue configurar tudo a partir daqui, tá bom? E-mail, mesma forma, e-mail. Então, aqui ele vai salvar a resposta em e-mail, tá? Sendo bem sério com você. Então, você vai perguntar, por exemplo, qual o seu e-mail. E aí, assim que ele responder, automaticamente você vai salvar aqui no campo de e-mail, certo? Do sistema. Aqui, open em automático, o que significa você sempre deixa essa opção aceita. Por quê? Porque quando você capta o e-mail daquele lead, você tem que ter a permissão para poder enviar e-mail para eles. Então, é justamente essa permissão que a gente já deixa ativada aqui, tá bom? Para que a gente consiga integrar e mandar e-mails para ele, o sistema permitir já automaticamente, tá bom? Se essa opção estiver desmarcada, a gente tem que passar o contato do cliente em uma automação só para poder ativar essa opção. Mas nesse caso aqui a gente já deixa marcada. É a mesma lógica, pessoal. Sem correspondência, ou seja, se não for relacionado ao e-mail, ali, por exemplo, vitor@gmail.com, se não tiver esse arroba, essa terminação Gmail, Hotmail, iCloud, ele não vai passar, ele vai dar sem correspondência, e sem entrada é a ausência de resposta dele. Da mesma forma, o telefone, tá bom? Então, qual o seu telefone fixo? Qual o seu WhatsApp? Aí eu consigo salvar ele aqui, a variável em fone, segue a mesma lógica, tá? Data mais hora, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para data. Quando você quer, qual data você quer agendar seu
horário. Aí ele vai salvar aqui. Você, ó, vai criar data, agendamento. A gente tem aqui a variável de data. Então você vai salvar aqui a pergunta, né, a resposta dessa pergunta na variável de data. Então você consegue aqui criar a variável que você quiser, tá bom? Type time, né? Então horário ali, data mais hora. Da mesma forma você consegue criar aqui, então hora. Você vai salvar aqui no date time. Tá bem? Você consegue criar aqui a variável que você quiser para mapear aquela hora. E segue a mesma lógica como sempre, tá bom? Sem correspondência e sem entrada. Selecionar, então a gente falou aqui, né? Então esse campo aqui, selecionar, usa especialmente quando você for colocar um menu de opções. Por mais que aqui nas outras opções você consiga, ó, se você observar aqui, ó, colocar botões de resposta, mas usa sempre o choice, tá? Que é no caso aqui o selecionar, para poder você salvar a variável de resposta. Então, por exemplo, qual setor você deseja atendimento? Então, vendas, suporte, venda, suporte, RH, enfim. E aí você vai salvar a resposta deles. Qual ele clicar aqui, bom? Qual ele clicar aqui, aí você já vai salvar aqui na variável, por exemplo, setor de atendimento. Bom, você vai salvar aqui em booleano, certo? E aí ele já vai salvar a opção que ele clicou aqui dentro do sistema para poder você conseguir acompanhar depois, tá bom? Então, a gente tem localização aqui, mídia rica também, então você consegue mandar arquivo, vídeo, áudio, imagem e também a localização, né? Enfim. Então, esse bloco de perguntas ele é bem completo nesse sentido. Agora, vamos pro... Ó, que é interessante aqui, Vitor, eu quero apagar uma linha. Só clicar aqui em cima da linha, passar o mouse em cima da linha e excluir. Eu vou selecionar aqui, ó, se você clicar na etapa anterior, onde está ligado e selecionar para cima, ele vai desligar o fluxo aqui. Vou selecionar o bloco de ação, percebam, foi o bloco aqui de ação. Pessoal, o que é interessante aqui no bloco de ação é que a gente tem aqui todas as ações básicas, o tanto de ação, adicionar tag, remover tag, adicionar mais de uma tag simultaneamente, remover mais de uma tag simultaneamente, adicionar etiquetas, remover etiquetas, definir valor de variável, limpar valor de variável, enfim, escrever o cliente numa sequência, remover na sequência, escrever no bot, ó, definir a abertura de e-mail, definir a exclusão de e-mail para ele não receber mais e-mail, marcar a conversa como aberta, pendente. Então, olha bem essas funções, porque a gente tem muita ação básica aqui, tá bom? E então a ação que você precisar, você vai conseguir aqui, tá bom? E a gente tem também as ações avançadas, desde um atraso inteligente no fluxo. Então, por exemplo, eu quero atrasar o fluxo de uma etapa para outra em 30 segundos. Você consegue através do atraso inteligente. Da mesma forma que você quer desenvolver aqui, definir um fuso horário, registrar um evento personalizado, gerador de arquivo de calendário, acionar outro fluxo de trabalho, enfim, fazer uma solicitação externa, ou seja, uma solicitação para outra plataforma, uma requisição ali HTML, você consegue fazer tudo a partir daqui. E também as integrações. Então, de forma nativa, tá bom? A gente tem essas integrações dentro do Roichat, mas todas as outras você consegue fazer via webhook, tá? Então, aqui em ferramenta você consegue integrar via webhook também, tá bom? Então, o sistema a gente tem API, tem webhook, então você consegue integrar desde qualquer sistema ali que tem abertura para poder fazer a conexão via webhook com API. Agora, mas só para mostrar aqui para vocês, vou voltar aqui para o fluxo,
tá bom? Então, vou continuar aqui só para poder sinalizar essa observação. Então, aqui eu consigo integrar com o Calendar, o Cal, a OpenAI, o Gemini, a Cloud, a DeepSeek, a Eleven Labs, então, armazenamento S3, Cloudflare, então, Google Sheets, Google Maps, API. Então, a gente tem uma variedade aqui, da mesma forma que a gente tem a notificação, notificar pelo e-mail, notificação do WhatsApp, notificação do modelo, Telegram, Viber, notificação do Facebook, agente ativo. A gente tem também um bloco de e-commerce, tá? Obter produtos, adicionar carrinho, remover carrinho. Então, a gente tem muita ação aqui. E também as ações de IA, que é o agente de IA, né? E a tarefa de IA que a gente consegue criar aqui também, e o reconhecimento de intenção de IA. Então, ver bem aqui cada função, vai clicando. Eita, o que é isso aqui? Eu vou ver. Isso aqui é programação, beleza. Isso aqui é o que? Eu vou adicionar múltiplas tags. Vou vir aqui e vou ver. Vitor, como é que eu crio tag? Enfim, isso aqui a gente aqui no canal de conteúdo, você consegue criar suas tags, tá bom? Tags, etiquetas, adicionar campos do usuário, do bot, tá? Então todas as etiquetas, as tags você consegue criar aqui, tá? Então, por exemplo, tag cliente, salvei aqui, ó. Certo? Já criei a tag. Quando eu voltar aqui no meu fluxo, que eu vim aqui, ó, adicionar múltiplas etiquetas, já aqui, ó, cliente, a tag que eu criei, tá bom? Então ela já fica aqui, tá? Então vê bem essas opções que a gente tem. Tudo isso a gente tem uma documentação de suporte, caso vocês precisem. Então você consegue fazer no mundo aqui dentro, tá bom? Voltando aqui, eu vou clicar aqui, vou para a próxima etapa, né, que é o bloco de condição. Então a gente consegue condicionar esse bloco. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Baixar esse bloco de condição para cá e eu vou ligar aqui. Próxima etapa, certo? Exemplo. Adicionar grupo de condição. Então eu coloco aqui, ó, adicionar condição. Se a tag for cliente, salvar. Se a tag for cliente, ele vai seguir esse caminho aqui, certo? Caminho 1. Se o lead aqui, ao passar por aqui, não tiver a tag cliente, caso contrário, ele vai seguir aqui por caminho 2. Bom, então só a gente mesmo fazer o condicionamento dentro do fluxo. Lembrando que a gente não tem apenas tag, então você consegue ver os segmentos, e-mail também, se o agente é atribuído, ou seja, se é um administrador, que é um atendente já está atribuído para esse cliente que está passando aqui, a gente pode direcionar para ele, enfim, a gente tem várias opções aqui que você pode estar condicionando, tá bem? Então, só mesmo para demonstrar aqui o exemplo, tá bem? O bloco de condição ele é bem simples, só para você fazer esse condicionamento. Da mesma forma que agora que a gente tem, tá? O bloco dividir. Então, a gente tem aqui, a gente consegue adicionar a variante. Então, variante A, 20, selecionar a próxima etapa. Então, digamos que você quer mandar ele para a próxima etapa aqui, eu vou criar. Bom. Dividir, mensagem 1, certo? Vou adicionar aqui outra variante, ó, 50%. Então você consegue aqui dividir proporcionalmente. Então digamos que você quer que dividir o fluxo, ó. Vou apagar aqui só para você ver. Então, ó, etapa A, certo? Bloco de ação. Vou vir aqui em ações, perdão, ação básica. Eu quero atribuir um agente específico. Vou selecionar o atribuinte aqui, ó, por exemplo. Da mesma forma aqui, ó, eu quero que quem vier aqui, esses 20% venham para outro. Você consegue fazer aqui. Da mesma forma que você vai, você consegue fazer essa divisão e atribuir um agente diferente, uma pessoa diferente, para continuar aquele atendimento, certo? Que é de forma aqui bem simples. Vitor, eu quero apagar, adicionei demais. Vou clicar aqui e excluir, ó. Certo? Vitor, ó, 25%.
Ah, Vitor, eu quero aqui, que eu quero ir para 30. Ó, você viu que 34% do fluxo vem para a etapa aqui inicial e 22% foi para as outras etapas. Então você, além de colocar a média ponderada aqui igualitária para todos, você consegue manipular e direcionar um percentual maior para aquela etapa ali do fluxo, tá bom? Então, só queria demonstrar isso para você. Então, um bloco de split que é bem simples, né? Que é o direcionador. Agora, vou continuando aqui, ó. Só construindo, só para mostrar os blocos, eu tenho um de e-mail. Então, eu consigo adicionar um modelo aqui, colocar um assunto, um pré-cabeçalho e enviar um e-mail, tá? Então, esse bloco aqui, só para explicar para você, eu consigo mandar um e-mail para o cliente. E por último aqui, tá? Eu tenho o IPARA, ou seja, eu seleciono, tá, outra etapa. Então, por exemplo, eu estou num fluxo aqui inicial, eu quero direcionar ele para outro fluxo. Então, eu vou e seleciono, assim que ele chegar nessa etapa, ele ir para outro fluxo que é correspondente ao que ele deseja, tá bom? Então, essa aula aqui é uma aula, ficou até bagunçado aqui, mas o intuito era mostrar a funcionalidade de cada etapa, tá? Como eu mostrei aqui, a gente tem as 7 etapas, né? Então, dentro do seu estudo e dentro da lógica do seu fluxo, você vai utilizar essas etapas aqui. Então, de verdade, eu não conheço nenhum construtor de fluxo completo igual o Rochette. Então, você vê que dá para fazer um mundo aqui dentro. Então, o que é que eu aconselho? Desenha bem teu fluxo, desenha bem teu mapa, que você vai ter uma assertividade aqui no fluxo gigantesca, tá? Porque fluxo é lógica. E lógica é só colocar em prática o que você planejou anteriormente. Então, o que eu aconselho? Nunca vai fazer um fluxo ali sem nunca planejar o anterior. Então, senta, planeja e aí você vai fazer a construção na prática, tá bom? Então, qualquer dúvida, ficamos aqui à disposição.